Você apresentou o Murphy que estava aí, não? Não apresentei. E aí, coach, eu sou o coach Adriano Teles. E eu sou a Coach Pink. E eu tô aqui para dizer como é que um coach de excelência recebe feedbacks de forma construtiva e efetiva. Bom, são alguns pontos que fazem um coach de excelência saber receber feedbacks de forma construtiva e efetiva. O primeiro ponto é você não simplesmente ficar esperando feedback. Então, seja proativo e peça feedbacks. Eu treino CrossFit com a Paulinha, ela é minha coach enquanto eu sou atleta, e todas as vezes não, mas muitas vezes que a gente termina o treino, ela chega pra mim e fala: Adriano, tem algum feedback pra mim? Na verdade, ela me chama de Zed, né? Mas pra esse contexto aqui, vou usar o nome Adriano. Tem algum feedback pra mim? O que você achou da aula? Tô tentando implementar aquele outro feedback que você me deu na última aula. O que você achou? Eu falo: cara, notei a diferença, vi isso realmente. Então, esse é o primeiro ponto. Pedir feedback e não ficar simplesmente esperando. Se ninguém te der, você perde a oportunidade de receber. Número 2, não espere que as pessoas que vão te dar feedback, quando você pedir, elas vão saber te dar feedback da forma como você gostaria. Então, muitas vezes as pessoas levam um pouco pro lado pessoal, e esse é o terceiro ponto. Procure não levar as coisas pro lado pessoal. Então quando eu dou muito feedback pra Paulinha, porque eu sei que ela não leva pro lado pessoal. Então ela acaba ouvindo muita informação e, na minha opinião, ela absorve aquilo lá pra ela poder melhorar. Se ela começasse a levar as coisas muito pro lado pessoal, eu ia começar a ter meio receio de dar feedback, ou não dar um feedback tão honesto. E aí, o que você achou da aula? Ah, foi boa, Paulinha. E aí, se eu simplesmente falar que a aula foi boa, o que ela pode fazer de melhor na próxima aula? Na realidade, a mentalidade tem que ser o seguinte: a sua aula foi boa, joia, beleza? Eu não vou ganhar muito do que praticar nas próximas aulas. Então eu gostaria de receber mais feedbacks onde eu possa construir um comportamento, um pensamento diferenciado das outras aulas, para estar sempre melhorando. Então eu busco mais os feedbacks que vai fazer com que eu fique cada vez mais com excelência durante as minhas aulas. A gente vai gravar um vídeo depois de como dar feedbacks, mas hoje a gente quer que você foque realmente em receber, mesmo que a outra pessoa não saiba dar. Então, no caso aqui, a Paulinha me dá uns toques também, às vezes na forma como eu vou dar feedback, às vezes no tom, o exemplo que eu uso, as analogias, às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido, então ela me ajuda nisso daí também. E aí outra coisa também que a gente tende a querer justificar, às vezes a gente tende a culpar também algum evento externo por aquilo lá, mas eu gosto de você pensar que para você tentar diminuir essa culpa externa, é uma tendência que às vezes a gente tem. Por exemplo, você tá dirigindo na contramão, aí você tá dirigindo na mão certa, aliás, e tá vindo um carro na contramão. Você vai bater de frente no carro e falar: ah, mas a culpa não era minha, ele que tinha que ter saído da frente porque ele tava na contramão. Nesse exemplo, eu espero, por favor, que você desvie ou freie ou dê sinal, faça alguma coisa para evitar a colisão, ao invés de você realmente sofrer a colisão, falar: ah, não, mas a culpa era da outra pessoa. Então, com feedback é a mesma coisa. Se você tiver a oportunidade de simplesmente melhorar, de fazer alguma coisa a respeito daquilo para a situação melhorar, faça, ao invés de simplesmente procurar um culpado, um terceiro, porque se você puder evitar esse acidente, você tá ganhando também, né? E o próximo ponto é você buscar usar o seu melhor lado para não receber um feedback de um lado pessoal. Não levar aquilo sentimentalmente, mas sim de uma forma que você possa colocar em ação. Você vai analisar o feedback que você recebeu e não pensar: ah, essa pessoa está me julgando, está levando em consideração meus valores, minha parte moral. Não é isso. Tá analisando um comportamento, você como coach, um lado profissional. Então, quanto menos você levar pro profissional, mais você ganha. E tentar aprender até quando o feedback for difícil de engolir. Então, muitas vezes a gente pede o feedback e a pessoa dá um feedback brutalmente honesto lá com você, e aí aquela coisa dói, né? E aí a gente às vezes quer explicar: ah, mas é porque e tal, não sei o quê. Mas se a gente simplesmente receber aquela dor ali momentaneamente, refletir sobre aquilo, ok, doeu, foi difícil de ouvir, mas a pessoa quis me dar o feedback porque ela acha que existe uma oportunidade de melhoria, tá doendo. Mas o que eu vou fazer a respeito disso? O que eu consigo fazer, o que eu posso fazer para tentar melhorar, para que esse feedback eu não precisa mais receber ele, porque eu amenizei ou resolvi aquela questão completamente. E é você focar no que aprender e no que melhorar. E não focar se por um acaso aquela pessoa te fez sentir mal naquele momento. Feedback, muitas pessoas têm dificuldade de receber, porque na verdade é aquele pontinho onde você precisa melhorar. Então a gente tende a se machucar, tende a se sentir um pouco mal. Então é você focar mais do que você pode melhorar do que da maneira que você se sentiu naquele momento, porque passa. Um exemplo, né? A gente começou a gravar
gravar esse vídeo aqui agora e a Paulinha, não sei se vocês repararam, ela tá rouca, ela não tá na voz da melhor dela. Sim. E ela falou, pô, mas eu falei, Paulinha, eu acho melhor nesse vídeo você falar menos pra poupar sua voz, porque eu já vi você com voz melhor do que essa daí. Ela, pô, minha voz tá tão ruim assim. Falei, ela não tá tão boa, então eu acho que se você poupar ela, vai ser melhor pra sua voz, e aí eu falo um pouquinho mais e eu acho que isso não vai ter nenhum problema, a gente vai conseguir ainda gerar muito valor aí pra galera, eu espero, né, que a gente gere valor e construa essa parte de receber feedbacks aí com você. Então, de repente ela pode dizer, ai, nossa, não sei, né, se ela pensou isso ou não, eu acho que não, eu conheço ela, já sei que não. Ai, nossa, ele falou mal da minha voz, nossa, minha voz é feia, ai, ele não gosta de mim, não quer a minha voz, ele não quer que eu fale no vídeo, ai, ele prefere falar, ele quer dominar. Ela poderia ficar especulando 1 milhão de coisas na cabeça dela. São dois lados. A gente tem a parte sentimental, algumas vezes sim, quando eu recebo um feedback, existe aquela possibilidade de eu começar a me sentir um pouco mal, ou me sentir um pouco atacada. Isso é da natureza do ser humano, da gente ficar na proteção, de se proteger, isso é natural. Mas o ponto principal é a partir do momento que você sabe que isso pode acontecer, você já buscar maneiras de desviar esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento. E isso é totalmente treinável. O seu comportamento com relação aos feedback que vão te dar é totalmente treinável. A partir do momento que você quer melhorar, você sabe que você precisa botar muita coisa, não ruim, mas são coisas que você não tem, como é que eu posso falar? Às vezes te tira da zona de conforto, Isso, te faz se sentir um pouco diferente, ou às vezes incomodado. Exato. E tenta não levar isso pro lado pessoal, que se você conseguir desenvolver isso, você tende a ganhar. Como a Paulinha falou, é um processo. Tô te falando isso aqui, e aí amanhã você vai praticar tudo e vai ser mestre de receber feedbacks com excelência. Isso aqui são coisas que eu construí junto de recebendo os feedbacks, lendo, e aí eu criei um documento que eu procuro praticar todo dia. Eu também sofro, é difícil engolir, eu não consigo agir sobre todos como eu gostaria, como eu poderia, mas eu me esforço para cada dia ser melhor. Hoje, 2019, eu tô melhor que em 2018, que eu tô melhor do que 2017, que eu tô melhor que há 20 anos atrás. Então a ideia é você progredir, é avançar um pouquinho todos os dias, e aí daqui a 5 anos eu vou estar, espero, né, muito melhor do que hoje, nessa questão de receber feedback. Então é uma jornada, né? Uma coisa que eu acho importante também é quando você recebe um feedback, para você continuar recebendo feedbacks, agradeça por eles. Mostra para essa pessoa que é importante receber esse feedback, que a partir daí você vai poder traçar novas estratégias para dar a sua aula cada vez melhor. E inclusive você vai reforçar também para a pessoa querer te dar feedbacks de novo, né? Então se você agradece pelo feedback, obrigado pelo feedback, a pessoa, próxima vez ela pode pensar, pô, ela agradeceu o feedback, eu acho que talvez ela seja aberta a receber feedbacks. Eu agradeço 100% do meu feedback? Provavelmente não, às vezes eu esqueço, mas eu tento fazer isso porque eu sei que se eu fizer isso, eu posso receber mais feedbacks mais construtivos, e eu acabar crescendo como um coach, como pessoa, profissional, pessoal, todas as áreas. Outra coisa também é a comunicação não verbal. Então, às vezes a pessoa ela não precisa dizer, mas a forma como ela olha, às vezes, né, um gesto, alguma coisa assim, dá para entender se ela tá te entendendo ou não. Então, você vai dar um comando para ela de um movimento novo, e aí você fala, sei lá, ativa a escápula. Só faz uma cara assim. Ela tá te dando um feedback. Coach, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Tá difícil de acompanhar a aula. Ela não falou, mas na cara dela tá escrito que ela não entendeu nada. Então tem essa coisa de feedback não verbal também. É importante você tentar aprender a desenvolver essa leitura corporal aí, facial e tudo mais. Ficar atento realmente a expressão facial dos alunos. Pelo menos isso acontece muito comigo quando eu dou aula. Eu sempre estou dando aula pros mesmos alunos, sempre não, a maioria das vezes são os mesmos alunos, e que eu acabo conhecendo até a carinha de um e de outro, e eu sei quando ele tá entendendo, quando não tá entendendo, e se eu não tenho certeza, se essa comunicação não verbal não tá clara, eu sempre sou a favor da comunicação. Então, pergunte, que é exatamente pedir feedback. Entendeu? Tem alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento? Então, quando alguém for te dar um feedback, pensa 2 vezes antes de você descartar o feedback, se aquele feedback foi útil. Tem feedback que você pode descartar, mas pelo que por experiência, a gente tende a descartar mais feedbacks do que a gente parar para refletir e realmente usar aquilo lá pra gente melhorar. Então, antes de você descartar o feedback, pensa realmente se ele foi útil para você e veja o que você pode fazer, por mais desconfortável que seja, para você crescer e melhorar e aplicar aquilo lá. Então, recebeu o feedback, antes de descartar, pensa bem, será que esse feedback
feedback é útil ou não é, o que eu posso fazer, qual é o custo-benefício, se tem custo, se tem benefício, às vezes não tem, você não enxerga, aí você pode pedir feedback sobre alguém, sobre, cara, eu recebi esse feedback, o que você acha? Feedback do feedback, né? E vocês podem colocar em prática a partir de agora, terminou de assistir, se vai dar aula hoje ainda, já coloca em prática. Procure uma pessoa para te dar feedbacks diários. Se você dá aula com alguém, com o seu parceiro de aula, se você dá aula sozinho, para um aluno que você possa ter esse tipo pode fazer esse tipo de pedido para dar feedbacks diariamente, ou então para recepcionista da sua academia, ou até um amigo mesmo que vai te dar feedbacks reais e que a partir desse feedback você possa melhorar. Esse é o passo 1, procure essa pessoa. Passo número 2, antes de você querer se justificar, antes de você falar, mas escuta o feedback, agradeça o feedback e analisa se tem alguma coisa que você pode fazer ou que você poderia ter feito. Geralmente existe alguma coisa que você pode fazer e geralmente isso exige que você saia um pouquinho da zona de conforto, porque muitas vezes é uma coisa que, né, você recebeu e aí te incomodou um pouquinho e a nossa tendência é querer justificar. Então, antes de justificar e de descartar o feedback, escuta, agradeça e filtra se você pode fazer alguma coisa ou não. Beleza? Então são 2 passos aí. Procura alguém para te dar feedback. Quando a pessoa te der o feedback, escuta o feedback, agradeça e antes de descartar ele, pensa o que você pode fazer a respeito dele e coloque isso em prática.